Mais um Tokudok no ar, vocês pediram, está aqui o review do anime do Ultraman que estreou na Netflix. Finalmente a primeira temporada está na Netflix, vocês pediram, tá aqui o meu review. Importante comentar, meus amigos, meus queridos, meus colegas, que eu já fiz muito mais review, não vou entrar em detalhes, não vou dar spoiler aqui da série. Por quê? Porque eu já fiz muito review. Eu fiz review de todos os mangás até o volume 10, eu fiz review do trailer, eu fiz o programa antes da série estrear, então tem muita informação lá, não vou ficar repetindo aqui para não ficar maçante. Já contei tudo para vocês antes, quem segue o Tokudok já viu, acompanhe também, pode ser depois desse, sem nenhum problema. Você já viu a série? Você gostou? Olha, eu vi, eu gostei, sinceramente, superou as minhas expectativas. Eu tava esperando algo muito menos elétrico do jeito que foi muito bom. As cenas de ação eu adorei, de verdade, as cenas de ação estão melhor impossíveis. O Ace é muito legal, amei ver o Ace, todos os que apareceram, dos 3 que apareceram, o Ace foi o meu preferido, de verdade. Eu já acho o Ace o mais legal daqueles primeiros irmãos Ultras ali, sinceramente. Tanto que eu até tenho a figure do Ace, tanto que eu gosto, eu acho sensacional. E tem um detalhe, eu não maratono séries, eu não tenho o costume de maratonar. Então eu assisti essa série um episódio por dia, eu não assisti de uma vez, teve gente que pegou, deu play e foi até o fim. E a série até deixa isso, né? A série você liga ela e ela não tem introdução, não tem final, tem aquele finalzinho, mas na hora que começa a Netflix já faz cair no próximo episódio. Então foram 3 episódios que dá pra você assistir num tapa só. Quem tem tempo e paciência, eu não tenho paciência. Então eu prefiro ver homeopaticamente, episódio por episódio, para daí absorver um pouco melhor as informações. Cara, e a trilha sonora? E a trilha sonora? Que demais, cara! Que trilha sonora boa! A trilha sonora é muito, muito, muito boa. Você curtiu como eu curti? Cara, demais! Assim, tem algumas partes que poderia ser uma movimentação mais fluida, né? Tem hora que a movimentação entra em câmera lenta, fica esquisito, meio quadrada, meio parece que falta frame ali, né? Mas eu gostei bastante. Essas gravações, todos esses movimentos que a gente vê um pouco mais realistas, foram feitos com gente. Eles foram captura de movimentos foram feitos ali. Então por isso que às vezes rola mais fluido, às vezes não. Às vezes é animação, às vezes é captura de movimento. Então a gente nota a diferença entre uma e outra, mas sinceramente eu amei do mesmo jeito. Não senti muita diferença entre o mangá e o anime. De verdade, ele cumpriu muito bem o papel dele. A adaptação está sensacional. Eu me senti meio que relendo o mangá. Eu meio que parecia que estava virando as páginas e vendo aquilo acontecer de verdade. Foi mais ou menos a sensação que eu tive enquanto eu li o mangá. Eu sentia que aquilo estava acontecendo e no anime eu senti exatamente o que eu estava esperando. Então por isso que eu gostei tanto. As cores estão sensacionais, a movimentação está muito legal, apesar desses quadros que eu comentei. Mas Danilo, eu não li o mangá e não vi nenhuma outra série de Ultraman. Posso ver esse anime tranquilão? Pode ver tranquilão, de boa. Você vai perder um monte de referenciazinhas, mas aquela referenciazinha que passa reto, para quem não viu não faz falta, e para quem conhece Ultraman vai assistir, vai manjar e vai curtir um pouco mais, mas sem nenhum problema. A série, o drama, a todos os personagens você vai entender de boaça, vai na fé, entra no universo do Ultraman, neste caso aí, pelo anime, sem nenhum problema. Daí você vai atrás das outras coisas e pouquinho em pouquinho você vai pegando as referências. Claro que tem uma coisinha ou outra que muda do mangá, mas assim, 90% está igual, porque é uma adaptação muito fiel, ficou muito fiel de verdade. A cena ali do show da Rena, eu tava esperando para ver aquilo, porque aquilo ali no mangá era uma vontade, tava tão gostoso de ler, e eu gostei demais do que aconteceu. A maneira como os alienígenas interagem com os humanos, e como eles tratam, toda aquela adaptação está sensacional. Danilo, vai ter segunda temporada? Olha, eu aposto, porque tem mangá suficiente para isso. Já comentei antes, ainda tem muita coisa. A Rena foi para Nova York? Foi. Vai ter coisa em Nova York? Você leu o mangá? Se você não leu o mangá, tem review aqui sem spoilers, pode colar ver que você vai entender um pouquinho melhor. Outra coisa muito legal é que a gente vê as consequências do que o Ultraman causou, né? O Ultraman passou pela Terra e teve consequências. Pessoas que morreram, pessoas que sobreviveram, acidentes. Tem o Museu da Patrulha Científica, a Patrulha Científica que era daquela época e hoje atua de outra maneira. E são essas consequências que a gente vê os personagens tomando cuidado para fazer coisas ou não. Essas consequências também fazem parte do lado humano dos personagens. Isso eu achei bem legal, não é em todas as séries de Ultraman que a gente vê. Eu acho que a primeira vez que eu vi alguém pensando em consequências, dando bronca no Ultraman, foi em Mebius, que ele destrói os prédios e a galera dá bronca nele. Pô, beleza, destruiu o monstro, mas pô,
destruir os prédios também, você tá louco? Cuida da cidade, não destrói tudo não. Então essa preocupação foi bem legal. Tá, mas então por que o Shinjiro é tão bobinho, é tão lento? Na verdade, o que acontece ali? O Ultraman, na primeira série, ele não tem muito entendimento. Ele é um alienígena que vem pra cuidar da Terra. Então os monstros ou acordam ou caem do céu de alguma forma. O alien ali, ele tem que proteger a Terra, ponto final. Então ele destrói, queima, ataca raio, ele detona com os monstros na série. Neste caso aí, com os anos passados e o Shinjiro assumindo o manto do Ultraman, mesmo que seja uma armadura mecânica, ele é humano. Então ele pensa como um humano, ele tem dó das coisas, ele não quer matar ninguém, ele foi instruído a isso. Você na sua casa não sai da sua casa e falou, hoje eu vou matar alguém, você não faz isso. O Shinjiro tem esse mesmo pensamento. Então ele não é um killer, ele não é um assassino, ele não vai lá para destruir monstros, ele vai tentar meio que dar uma apaziguada no negócio. Só que ele descobre que não é por aí, que os alienígenas têm mesmo que ser comido na porrada, porque os alienígenas querem detonar com a Terra, né? Tá, você, velho de guerra, que assistiu Ultraman, Ultra Seven lá na era, ou que prefere os clássicos, o que aconteceu com esse mangá, o que aconteceu com esse anime, que ele descaracterizou os clássicos? Eu vou explicar pra vocês, é o seguinte, não descaracterizou nada, o que acontece é que neste caso, essa série, essa trama se passa exatamente depois do final da primeira série. Então você acabou de ver a primeira série lá de 1966, ela continua aquela série anos depois, é claro. Tudo isso eu já expliquei nos reviews antes da série. Mas o que rola ali? Por que tem o Seven? Por que tem o Ace? Por que tem os vilões? Por que tem os personagens? Esses personagens, eles não são desta mesma Terra. O universo de Ultraman tem muitas terras, tem um multiverso, então cada série de Ultraman, ou quase todas, se passam cada uma em uma terra. A terra que passou o Ultraman não é a mesma terra que viveu o Ultra Seven, que viveu o Ultraman Jack, que viveu o Ultraman Ace. Tanto que eles não se lembram, né? Os humanos não se lembram que teve. Tem algumas séries de Ultraman que até que casa, que é da mesma, é a mesma cronologia e a mesma terra, o mesmo universo. Nesse caso, esses clássicos não são do mesmo universo. Cada série é numa terra diferente, é um multiverso de Ultraman. Quando a gente assiste, a gente fala, pô, mas por que no Ultra Seven ninguém lembra do Ultraman? Porque não é a mesma terra. Então é por isso que a gente vê os mesmos monstros em séries diferentes de novo. Porque é aquele monstro em outra terra, não é o mesmo monstro, é a mesma raça de monstro. Então o Ultraman pode derrotar de novo. Então quando a gente vê ali, por exemplo, o Seven 7.1, né, igual foi falado ali, o 7.0 ele converteu a 7.1 pela atualização, igual ele comentou, não é o mesmo Seven do Ultra Seven da série, não é o mesmo Ace da série do Ace. Aquilo são representações, são homenagens, são referências que eles colocaram pra gente se identificar. Então a gente vai ver ali esses personagens que não são os mesmos das séries que foram televisionadas. Porque nessa série do Ultraman do primeiro, não existe Ultra Seven, Ultraman Ace, não existe outros. Isso aconteceu em outras terras. Deu pra sacar mais ou menos o que acontece? Então qualquer Ultraman pode aparecer ali, qualquer monstro pode aparecer ali e não vai ter relação com as outras séries da franquia, porque são terras diferentes. Então não é que descaracterizou, desrespeitou, tem um monte de gente criticando. Gente, vocês têm que entender o universo Ultra para poder fazer alguma crítica, fazer alguma relação. Esse Ultraman segue, né, tanto que o Hayata tá ali, segue a primeira, ponto final. Acabando a primeira série, começa o mangá, começa o anime neste caso, terminou o anime, ponto final. Tudo que acontece depois é outro universo, é outra terra. Tá entendidinho? Tá beleza? Sacou? Outro comentário que eu vi muito por aí. Ah, mas isso aí é o Homem de Ferro. Você não tá ligado à história do Homem de Ferro, né? Cara, comparar o Ultraman com o Homem de Ferro, vocês estão doido, não tem nada a ver uma história com a outra. Ah, mas a armadura... Meu, é uma armadura. O que vocês querem? É uma armadura. A armadura é isso. E tem que parecer com o Ultraman. Então, pô, o que eles vão fazer? Pode ter sido uma referência, é lógico que tá dando certo, por que não fazer? E qual o problema de ser parecido com o Homem de Ferro, né? Os heróis da Marvel todos ali, inspiradaços também, muita coisa que já aconteceu no Japão. Para, gente. Uma outra crítica que a galera fez, ah, mas o Ultraman não cresce. Cara, o Ultraman não tem que crescer nessa série. São monstros em forma humanoide que hoje vivem na Terra por conta da Federação Galáctica, então todo mundo em forma humanoide não tem por que crescer. Neste caso aqui, o Ultraman já derrotou os monstros gigantes, já partiu com o Zoff. Então não tem por que ter monstro grande, vocês têm que entender o porquê das coisas também. Ah, mas eu quero ver monstro gigante.
Tem muitas outras séries de Ultraman pra ver. Você mesmo que tá me assistindo, que diz que perdeu a essência porque não tem isso, porque é Homem de Ferro, porque não sei o quê. Quantas séries de Ultraman atual você assistiu? Pergunto aqui, muito curioso. Conta pra mim. Tudo isso que você tá cobrando, ou tudo isso que você não gostou nessa série, tem na série de Ultraman atual. Tá tudo ali, monstro gigante, a transformação, os seres de luz, os dramas, tem tudo lá. Tem série pra todo mundo, tem que entender o porquê. Neste caso não tinha que ter monstro gigante, não. E nem precisou, vai. As cenas de luta estão muito legais, mesmo com tamanho real. Você que acabou de ver Ultraman, acabou de ver esse anime, nunca viu nada de Ultraman, quer saber o que mais você tem que assistir? Ou o que eu assisto agora de Ultraman que agora me interessei? Tem um vídeo do Tokudok com a linha do tempo de Ultraman. Todas as séries da cronologia já feitas aqui nesse canal, vou deixar na descrição para você de presente. Passa lá, assista, veja o visual, veja a pequena sinopse e decida qual você quer. Tem pra todo mundo. E a dublagem? Você assistiu dublado? Eu tenho algumas considerações, eu gostei bastante da dublagem, achei que deu vida. Tem hora que deu mais vida, tem hora que não. O problema na dublagem hoje é que ela não é feita em conjunto. Eles não estão todos lá gravando aquele diálogo. Cada um grava separado o seu, então às vezes o diálogo não flui. Eu tava falando com o Charles Emanuel, que fez o Tinjiro, que foi a voz do Tinjiro na dublagem, ele falou, olha, eu gravei, eu nem sei mais quem gravou. Então a dublagem, às vezes, ela peca pela direção, porque a direção não casou direito. Como não coloca todo mundo junto, ela não casou muito bem, o diálogo não sai fluido por isso. Então às vezes a direção deu uma escorregadinha, principalmente com termos. Eu que sou o chato dos termos, tenho alguns comentários a fazer aqui. É lógico que isso não influencia no material, mas eu particularmente, por exemplo, o nome do cara é Tinjiro, e toda hora era Shinjiro, com X, Tinjiro. O menino, o Ace, era Hokuto, e não Hokuto. 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 E o oficial ID, na verdade é ID, e não ID. E o original lá atrás, dublado na primeira dublagem que passou no Brasil, era Ito. Esse ID foi usado na dublagem dos anos 90, que a gente viu aqui no Brasil também. Outro nome que particularmente poderia ter sido feito de outro jeito não é Moroboshi. Eles gravaram como Moroboshi e é Moroboshi. Eu gostei muito, por exemplo, do Hayata como Luiz Carlos Percy fazendo Hayata. Mas no fim, o Hokuto, feito pelo Arthur Salerno, eu sinceramente poderia colocar um cara com uma voz um pouco mais madura. Ele tem uma voz muito de menininho nessa série. E o Hokuto não é tão menininho, né? Você vê pelas atitudes dele, pelas pretensões dele, que ele não é tão menininho assim. Eu não sei quem eu colocaria, mas eu acho que o Arthur Salerno não casou direito ali com o Hokuto, pelo menos a princípio. E outra que eu acho, o Arthur Salerno ele ainda é menino, então ele vai evoluir, a voz dele talvez mude, e na hora que mudar, pode ser que mude a do personagem, se houver ali uma segunda, uma terceira, outras temporadas, né? E agora um lance aqui muito pessoal, a voz do Id foi feita pelo Elcio Romar. Eu particularmente colocaria o Carlinhos Silveira outra vez, eu gosto bastante da dublagem do Carlinhos Silveira fazendo o Id na redublagem dos anos 90, acho que casou perfeito. Eu convidaria ele, Carlinhos Silveira tá aí, cara, era só ter chamado. Ia ficar sensacional ver pelo menos uma das vozes já conhecidas e um dos personagens ali também já conhecidos, né? E a mais pesada de todas, a que mais dói no fundinho do tímpano, é quando os caras mandam Ultramans. Cara, Ultramans? Plural de man é man. Ah, Danilo, mas o português permite. Mas a palavra não é em português não, cara, desculpa. Ultramans é dose. Cara, o Guilherme Briggs como Ben Lar tá demais. O Guilherme Briggs anda fazendo vários vilões, depois de fazer tantos heróis, né? Ele tá fazendo vilões, tá ficando bem legal. Gostei do Briggs. E você, Briggs, o que você tem a dizer? Meu envolvimento com Ultraman começa comigo, criança, assistindo a primeira série com o Hayata, né, com a sua cápsula beta. E depois eu assisti Ultraman Jack, que tinha o Go, que era muito divertido, careteiro. A nova série do Ultraman para Netflix, ela foi feita na Alcateia com a direção da querida Flávia Sadi. Ela me colocou para fazer teste para um personagem Edu, mas era um alienígena com uma cabeça meio de pepino, uma coisa meio com um olho assim estranho, bizarro, e usando um paletó, mas eu não passei no teste. Aí ela disse, ah não Gui, eu vou te colocar para fazer outro personagem então, já que você não passou, você vai fazer o Ben Lar. E foi assim que eu pesquisei e descobri que o Ben Lar, na verdade, foi o primeiro monstro que o Ultraman lutou. E ele é meio assim, um lagartão, né, bizarro,
lindo, maravilhoso, porque eu adoro os monstros do Ultraman, tá? Eu tenho que confessar. Eu só não sei como é que ele se enfiou naquela roupa, né? Porque ele tá com uma aparência humanoide, mas enfim. A única coisa que eu estranhei um pouquinho é que os personagens agora têm um tamanho humano, né? Não são gigantescos. Eu adorava eles do tamanho gigante. Ah, e eu gostava também de fazer, quando criança, os gritos dele lutando. Parecia que ele tava quase vomitando, né? Mas eu gostava. E uma coisa que eu queria confessar, eu ficava um pouco frustrado, porque o Ultraman lutava, tipo assim, 1 minuto e já a luzinha ficava piscando, né? E vinha aquela narração. A luz de Ultraman está piscando. Ele vai precisar encontrar uma tomada para se recarregar. Não era bem isso não, mas uma coisa parecida, né? Um beijo para todos os fãs de Ultraman. Um problema que eu achei de verdade na Netflix é que ela divulgou muito mal este anime. Divulgou mal demais. Tem muita série pequena, que independente de ser muito boa ou muito ruim, independente disso, tem séries que a Netflix bate tanto o martelo, faz tanta divulgação, cartaz pra lá, propaganda pra cá. Essa série ninguém falou nada. Não teve assim, divulgação em rede social, eu vi pouquíssimos posts, e zero resposta, porque a Netflix não impulsionou nada, então talvez isso tenha prejudicado um pouco a visualização. Eu fiz muito vídeo, marquei muita gente, joguei muito essa notícia pra frente, mas eu não vi outros canais fazendo, eu não vi a Netflix fazendo, eu não vi canais que falam de anime fazendo sobre isso. O que está acontecendo? Tá aí minhas considerações positivas, algumas negativas, alguns comentários a fazer, mas eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo, quero ler os comentários, quero saber de você, quero interagir com você e entender quais foram os seus pensamentos sobre essa série. Você viu coisas positivas? Você tá esperando a segunda temporada? Você maratonou? Porque eu não maratonei, mas você maratonou? Comenta aqui, quero saber, quero ler as mensagens de vocês. Por favor, deixa o seu like aqui nesse vídeo, mostra pros amigos, manda lá pros grupos, que a galera interaja mais com o Ultraman também e vem assistir o Tokudok. A gente se fala no próximo vídeo, abraço, valeu!